Bom dia, irmãos, graça e paz. Privilégio estar com os irmãos nessa manhã, para nós estudarmos esse tema aí, o sofrimento na jornada cristã. No decorrer do estudo, os irmãos têm a liberdade, tá? De levantar a mão para participar, de perguntar, de comentar alguma coisa, algo que possa somar, inclusive, para o nosso estudo. Tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós não faremos a exposição desse texto, tá? A gente só vai ler o texto, um texto base, para que a gente possa caminhar nesse estudo, tá bom? Pode me interromper a qualquer horário para poder perguntar ou participar de alguma forma, tá? Para mim tá bom. Para mim tá bom. Gênesis capítulo 3. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos nesta manhã estudar a Tua Palavra, estudar esse tema,
tão importante para a nossa caminhada cristã. Um entendimento bíblico do que é o sofrimento, uma visão das Escrituras, do que é passar por situações difíceis que nós enfrentamos em nossa jornada. Então, Pai, que o Teu Santo Espírito possa, por misericórdia, falar profundamente aos nossos corações, que sejamos assim ensinados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto, Gênesis capítulo 3, que mostra o princípio, o início do sofrimento. Aqui nós temos um momento onde o sofrimento entra no mundo. Antes da queda, o homem vivia sem dor, sem angústia, sem tristeza, sem sofrimento. Não sabia o que era dor, o que era um choro de angústia, de medo, de desespero. Mas a partir do momento que o homem peca, ele então passa a sofrer. O sofrimento, então, ele é uma consequência da sua rebeldia, porque ele se torna rebelde, então ele passa a sofrer. E aí o homem, Deus então traz algumas sentenças a partir do versículo 11, onde ele diz que a mulher estava maldita, o homem estava maldito, os animais estavam malditos, a serpente estava maldita e toda a terra estaria maldita. Então, este mundo pós-queda é um mundo maldito, é um mundo amaldiçoado por Deus, amaldiçoado porque o cabeça pecou, e quando o cabeça pecou, nós pecamos. Então nós escolhemos desobedecer a Deus, nós escolhemos comer daquele fruto, nós fizemos o que Deus disse para não fazer, porque nós estávamos em Adão. Às vezes as pessoas têm aquela ideia equivocada de dizer assim, isso tudo foi culpa de Adão. Isso tudo foi culpa nossa, porque ele era nosso representante, ele é o cabeça da raça, por isso o nome Adão, que significa humanidade. Então ele representava ali a humanidade, e então quando ele decide pecar contra Deus, toda a humanidade cai em estado de maldição. E aí, por conta disso, o sofrimento passaria a ser uma realidade. O homem teria dificuldade em cuidar da terra, a mulher passaria por sofrimentos ao trazer, a dar luz, filhos, a criação sofreria a maldição da queda, e a última atitude de Deus é expulsar o homem do jardim do Éden. Então o sofrimento se dá porque nós fomos expulsos do jardim. O sofrimento se dá porque Deus arrancou a humanidade do ambiente onde a humanidade usufruía de um relacionamento íntimo com Ele. O Éden era esse lugar de relacionamento com Deus, e nós fomos expulsos deste lugar, e o homem de amigo passa a ser inimigo de Deus, e é expulso do jardim, e por conta disso nós sofremos. Graças a Cristo Jesus, que nós temos condições de voltar, não para o jardim, mas para o relacionamento do Senhor, porque não é o Éden que vai ser restaurado, porque o Éden era uma porção de terra em toda a terra, e o objetivo de Adão era, na geração de filhos, povoar a terra e tornar toda a terra o jardim do Éden, onde, independentemente do lugar, as pessoas glorificariam ao Senhor em tudo que fizessem. Mas como ele falhou, Deus expulsa Adão do jardim, e aí levanta um segundo Adão, que é Cristo Jesus, e este sim é obediente, e obediente até a morte de cruz. E esse novo cabeça nos conduzirá a este jardim do Éden final, que na verdade agora não vai ser um pedaço de terra, mas toda a terra. Por isso que a Escritura diz novos céus e nova terra, onde nós estaremos povoando toda esta terra, recriada, restaurada por Deus, glorificando ao Senhor por toda a eternidade. E aí sim não haverá mais sofrimento. Mas enquanto nós estamos do lado de fora, enquanto nós estamos desse lado de cá,
da história, a gente vai passar por situações difíceis. E aí eu gostaria de pensar nesse tema com os irmãos, o sofrimento na jornada cristã. E antes, eu queria indicar esses dois livros, que foram livros assim foram livros de cabeceira para mim o ano passado, principalmente, diante de tudo que a gente enfrentou como família. Esses dois livros foram importantes demais na minha caminhada. Li esses livros em casa, li também enquanto estava no hospital acompanhando Lorena. E esse livro de cá, o da esquerda de vocês, é da Elizabeth Elliot. Eu não sei quantos aqui conhecem a história dela e do marido. Eles, recém-casados, assim, 2 anos de casado, na verdade, vieram para a América do Sul, e o marido dela foi assassinado. Ele, missionário, foi assassinado por uma tribo indígena muito violenta. E depois de 2 anos de casado, ela teve que enterrar o marido, que veio evangelizar pessoas, e estas pessoas que seriam alvo da sua evangelização, o mataram. E aí essa mulher, depois de algum tempo, volta para os Estados Unidos, se casa novamente, e eu não vou saber agora ao certo quanto tempo de casado que ela tinha, mas eu sei que era pouco tempo. O segundo marido dela foi diagnosticado com câncer, e aí veio a falecer também. Então ela perde 2 maridos assim, rapidamente, com pouco tempo de casado, e no final da sua vida, ela sofreu demência. E esse livro da Elliot é um livro que não foi escrito por ela, são palestras que ela deu, e uma editora, uma organizadora, melhor dizendo, juntou essas palestras e formou esse livro, que eu indico se você quer aprender um pouco mais a respeito desse tema. E o outro livro, à sua direita aí, o livro do Tim Keller, é um livro fantástico. Esse já é um livro maior. O livro da Elliot deve ter 100 e poucas páginas, o do Tim Keller deve ter quase 400, e é um livraço, e o Tim Keller, eu não sei quantos aqui já leram livros dele, ele tem uma maneira de escrever muito gostosa, então você tem muito prazer na leitura dele, você consegue mastigar página por página, então é um livro que você tem que sentar com tempo para ler, analisando pedaço por pedaço, porque tudo que ele fala é muito precioso. Então, se você dissesse para mim assim, Arthur, eu só tenho dinheiro para comprar um, qual dos dois que você me indica? Então, compra o do Tim Keller. Mas se você puder comprar os dois, vai ser de grande benefício para a sua caminhada cristã. E muita coisa do que nós vamos falar aqui hoje foi tirado, inclusive, do livro do Tim Keller. Vamos ver então o que a Bíblia diz a respeito do sofrimento. A primeira coisa nós já falamos. O sofrimento é consequência da queda. A gente sofre porque nós somos pecadores. Não tem aquela correção que muitos teólogos fazem, que algumas pessoas dizem que nós somos pecadores porque nós pecamos, quando na verdade nós pecamos porque somos pecadores. Não é o contrário. E da mesma forma em relação ao sofrimento, nós não sofremos porque pecamos, porque nós somos pecadores é que nós sofremos. Nós sofremos porque nós somos pecadores. Aí você pensa, Arthur, mas nós não fomos redimidos por Cristo Jesus, nós não somos nova criatura? Sim, mas a gente continua sendo pecador, por isso que você pede perdão a Deus todos os dias. Por isso que você reconhece o seu pecado todos os dias. Por isso que você falha, então você é um pecador. É o que Lutero disse, nós somos justos e pecadores. Nós somos justificados em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas nós ainda pecamos. E porque nós ainda pecamos, nós ainda sofremos, porque esse nosso estado nos leva a essa situação. Segunda coisa que a Bíblia diz para a gente também, é que a redenção ela vem através do sofrimento. Deus decidiu resgatar a sua igreja e redimir toda a criação por meio do sofrimento. Em Isaías 53, Jesus Cristo é chamado de o servo sofredor. O texto de Isaías diz que Jesus é aquele que sabe o que é padecer. Então, se você quer conhecer a respeito de sofrimento, não adianta nem ler o livro de Tim Keller. Você tem que sentar com Jesus e perguntar para ele.
A pessoa que mais pode te explicar o que é sofrimento é o próprio Jesus Cristo, porque é a pessoa que mais sofreu na face da terra, e é o próprio Deus, que já fica de alerta para você, para o que nós vamos falar futuramente. Cristo também prometeu sofrimento no discipulado. Ele disse para os seus discípulos que se eles quisessem segui-lo, eles deveriam negar a si mesmos, ou seja, esquece de você, a sua vida agora é minha, se você quiser ser meu discípulo. Segundo, tome a sua cruz, esteja disposto para sofrer, porque a caminhada não vai ser fácil. Se perseguiram o mestre, obviamente que vão perseguir os discípulos, porque o discípulo não é maior do que o Senhor. Então, se eles me perseguiram, pode esperar que eles vão perseguir vocês também. Se eu sofri, pode ter certeza que vocês vão sofrer também, porque se o mestre está sofrendo, obviamente vocês, como discípulos do mestre, também vão sofrer. E por último, siga-me, obedeça os meus mandamentos. E também a Escritura nos diz, lá em Filipenses capítulo 4, de 10 a 20, Paulo diz: se contente no sofrimento. Você vai falar, Arthur, nem é possível. Sim, Paulo disse em Filipenses capítulo 4, ele escreve a carta com muita alegria por aqueles crentes terem abraçado o ministério dele, e lá no capítulo 4, Paulo diz para aquela igreja o seguinte: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, quanto ser exaltado. Tanto sei passar por fartura, quanto escassez. E aí vem o texto famoso que muitos cristãos tiram do contexto: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso passar por fome ou passar por abundância, porque Deus está comigo, tanto no momento de escassez, quanto também no momento de bonança. Então, ser contente, estar contente até no sofrimento, alegria no meio da dor. E algo também que a Escritura traz para nós, que é muito importante, é que nem sempre nós sofremos por causa de pecados específicos. E aí nós temos ali o livro de Jó, que é um grande exemplo que Deus deixou para nós. E não só Jó, mas o próprio Cristo Jesus. Mas agora vamos pensar num homem, assim, um homem pecador como nós somos. Jesus não era pecador, mas vamos pensar aqui em Jó, que era um homem pecador, mas que não sofreu por causa de pecados. Você pode perceber na história de Jó, que o primeiro e o segundo capítulo, que são a abertura ali de toda a história, você tem um momento onde, por duas vezes o texto diz: Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. É dito isso lá. E aí no momento onde os filhos de Deus se apresentavam a ele, possivelmente ali a ideia é de anjos, os anjos se apresentando, Satanás se apresenta também. E aí, naquela prestação de contas, Deus se volta para Satanás e diz: o que você estava fazendo? E aí Satanás responde: eu estava passeando aí pela terra. E aí não é Satanás que chama a atenção de Deus para Jó, é o contrário. É Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. Você percebeu o meu servo Jó nessas andanças suas pela terra? E aí ele diz: sim, percebi. Pois é, homem reto, justo, temente a mim, que se desvia do mal. Aí qual que é a tese de Satanás? É claro que ele é assim. Ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem uma família numerosa. Então, quem não vai te servir tendo tudo? O Senhor enche ele de bênçãos. Olha a teologia da prosperidade aí, ó. A teologia da prosperidade nasce na boca de Satanás. O homem serve a Deus por aquilo que Deus dá. O homem serve a Deus por aquilo que Deus dá. E essa é a tese do livro. A tese do livro é mostrar qual é a motivação de uma pessoa para servir a Deus. A tese do livro não é sofrimento, como às vezes popularmente é tratado. O tema principal do livro de Jó não é sofrimento. O tema principal do livro de Jó é o que leva uma pessoa a servir a Deus.
E aí, Deus diz para Satanás: pode ir lá e tirar tudo. Acaba com os filhos dele, acaba com os bens dele, arranca tudo que ele tem. E aí, Satanás vai, acaba com tudo. Jó reconhece que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí você fica assim: mas espera aí, por que ele está responsabilizando Deus por ter tirado tudo, sendo que Deus disse que era para Satanás tirar? Porque é óbvio que tudo que acontece na vida, tudo que acontece nesse mundo está debaixo da soberania de Deus. Então, na verdade, Satanás só foi uma espécie de agente para fazer a vontade de Deus, que era arrancar tudo que Jó tinha, inclusive os seus filhos. E aí depois, Satanás se apresenta numa segunda vez, e aí Deus chama a atenção dele de novo, e pergunta para ele: e aí, você viu meu servo Jó? Aí, ó, você tirou tudo que ele tinha, você acabou com tudo, e ele ainda continua me temendo. E aí Satanás entra com a segunda parte: mas ele tem saúde, toca no corpo dele que ele vai te negar. E aí Deus manda com que Satanás fosse lá e acabasse com a saúde de Jó. O texto diz que Jó pegava caco de telha para poder se raspar, porque estava extremamente enfermo, mas mesmo assim ele não nega o Senhor. E algo que nos chama a atenção no livro de Jó são os amigos dele. Os amigos dele viram para ele e dizem assim: Jó, no mínimo você deve ter feito alguma coisa, porque não tem lógica alguém passar por tudo que você está passando, não ter pecado. Você não é tão reto assim, não é tão temente assim, não é tão justo assim, não é esse homem que se desvia do mal assim não. Rapaz, eu nunca vi isso na vida, do nada aparecer um vento e acabar com todo mundo, você perder os 10 filhos de uma vez, você perder tudo que você tinha, e agora você está nesse estado de enfermidade terrível. Jó, confessa o seu pecado diante de Deus. E aí, o grande tema do livro de Jó, além de mostrar o que leva uma pessoa a servir a Deus, é dizer para nós que nem sempre a gente sofre por algum pecado específico que nós cometemos. E às vezes nós, quando tomamos conhecimento de pessoas, de nossos irmãos que estão sofrendo, a nossa tendência é agir como os amigos de Jó: no mínimo deve ter pecado. Porque uma pessoa não sofre tanto igual o fulano está sofrendo, o sofrimento não sai da casa dela, sai um, entra outro. No mínimo deve ser uma família que está em estado de pecado, deve não ter confessado seus pecados. Bom, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que não, pode ser que a pessoa esteja sofrendo sem ter cometido algum pecado. Então a Escritura traz isso para a gente. Uai, parou aqui. Aí foi. Tim Keller diz o seguinte: não importam nossas preocupações, quanto nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com familiares e amigos, para ser bem-sucedidos na profissão, inevitavelmente algo arruinará isso. Não há dinheiro, poder, nem planejamento capaz de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entrem em sua vida. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica. E essa frase final foi uma frase que me marcou muito ano passado, quando eu li ela no livro de Tim Keller. Uma frase que não é novidade, mas que marcou muito, ainda mais no contexto que a gente tem vivido. A vida é trágica. Por mais que você planeje, nem sempre as coisas vão acontecer conforme foram planejadas. Você tinha sonhos, vontades, projetos, e eles não se concretizaram, porque alguma coisa aconteceu e bagunçou completamente tudo, porque a vida é trágica. Tudo pode acontecer de uma hora para outra. Tudo pode acontecer de uma hora para outra. E Tim Keller diz assim: o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria plena, não só apesar do sofrimento, mas através dele. Assim como Jesus nos salvou não apenas do que sofreu na cruz,
mas por causa disso. Então, o tema da Bíblia é mostrar que cristãos, servos do Senhor, sofrem, assim como os ímpios sofrem, só que a gente tem um sofrimento com contentamento, que gera uma confusão na cabeça do ímpio. O ímpio não entende isso. Como que nós podemos passar por situações tão difíceis na vida e ainda ter motivo para sorrir? Ele não entende como que a gente pode levantar cedo e trabalhar como se nada tivesse acontecendo, passando por tudo que a gente passa. Exatamente porque o que habita em nós, que é o que a Escritura diz, aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Então o que está conosco é que nos dá força e traz esse contentamento e essa alegria que excedem as circunstâncias. Às vezes a gente canta, te louvarei, não importam as circunstâncias. Às vezes não é muito fácil viver isso, mas a gente canta isso. Só que a Escritura diz que a gente é chamado a viver isso, louvar ao Senhor apesar das circunstâncias, porque Deus traz alegria apesar do sofrimento, através do sofrimento. Através do sofrimento nós nos contentamos com o Senhor, assim como Jesus nos salvou apesar do sofrimento e também por causa do sofrimento. A Eliot, ela diz o seguinte: é apenas na cruz que podemos começar a harmonizar essa aparente contradição entre sofrimento e amor. Nunca entenderemos o sofrimento a menos que entendamos o amor de Deus. Aqui é interessante porque algumas pessoas, quando você pergunta para um ímpio, a respeito de sofrimento, ou então quando ele nos questiona, ele diz assim: como Deus pode ser bom, sendo que tanta coisa ruim acontece na humanidade? Aí a maior resposta para isso é compreender o amor de Deus, de acordo com o que a Eliot diz. E de fato, os irmãos se lembram que Deus disse a Cristo Jesus, no batismo e na transfiguração: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o maior assassinato da história foi cometido pelo próprio Deus. O maior assassinato da história foi pegar o filho amado em quem ele se compraz, colocar numa cruz e matar. Vamos trazer isso para uma realidade social. Um pai que vira para o filho e diz: eu te amo, e saca uma arma e dá um tiro na cabeça dele. Ninguém na sociedade vai dizer que esse pai ama o filho. De fato, que pai que vai fazer uma coisa dessa? Mas aí o pai mata o filho na cruz, o filho amado que ele se compraz. Como que ele ama e leva o filho a sofrer tudo que o filho sofreu? Então, para a gente compreender o sofrimento, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o amor de Deus. Porque através da morte de Cristo, houve redenção. Através da morte de Cristo, é possível novos céus e nova terra. Através da morte de Cristo, eu e você poderemos habitar em novos céus e nova terra. Através da morte do Filho, nós temos relacionamento com o Pai. Através da morte do Filho, nós tivemos acesso à árvore da vida, porque o caminho que foi barrado por Deus lá no Éden, foi revelado a nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a gente voltou para o Pai, graças à morte do Filho. Então a gente primeiro precisa entender o amor de Deus, para depois a gente entender o sofrimento. Baxter, ele diz num hino dele, um hino que ele compôs, algo muito interessante: Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que ele antes percorreu. Então Cristo sabe onde você está passando.
Ele sabe exatamente onde você está passando, porque Ele não nos conduz a nenhum caminho, a nenhum aposento mais escuro do que aquele que Ele antes percorreu, porque Ele é o servo sofredor que sabe o que é padecer. Então, se você quer saber a respeito de sofrimento, conversa com Jesus. Se você quer entender aonde você está passando, ou pelo menos ter forças para passar por tudo que você está passando, conversa com Jesus. Ele é a pessoa mais indicada para te ouvir e para te orientar, porque Ele sabe o que é o sofrimento. E por isso que algumas verdades são importantes para nós. A primeira delas é que Deus sabe do nosso sofrimento, não teoricamente, mas experiencialmente. Deus não é aquele que é soberano, que está nas alturas e que só vê as pessoas sofrendo. Você chega para uma pessoa que é multimilionária, que nasceu num berço de ouro, e a pessoa fala assim: eu sei o que é a pessoa passar fome. Aí você vira para ela assim: você não sabe nada? Você nasceu num berço de ouro, você nunca passou necessidade na vida, você não sabe o que é olhar para uma despensa e não ter o que comer. Você pode ter uma ideia do que é passar fome, mas você não sabe o que é passar fome. Agora, no caso de Deus, Deus sabe o que é sofrimento, porque Ele se fez carne e sofreu. Ele passou por esse mundo mal. Então a gente precisa ter essas verdades bem claras na nossa mente, para a gente viver o sofrimento que nós estamos passando por ele. Segundo lugar, os ímpios, eles nunca vão considerar o sofrimento como uma oportunidade, um teste ou um castigo. Sempre para o ímpio, o sofrimento é porque alguém causou. Eu estou passando fome porque não existem políticas públicas que me socorram. Eu estou desempregado porque o governo federal não abre portas de emprego. Eu estou até hoje sem ter um filho porque a minha mulher não me dá um filho. Então, uma série de coisas. E também sempre culpa o acaso. Aconteceu, foi um acidente. Ele nunca vai enxergar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, como um teste e como um castigo de Deus. E aqui vale ressaltar, o livro de Jó mostra para a gente que nem sempre a gente sofre por ter pecado, mas às vezes a gente sofre porque pecamos. Em terceiro lugar, o sofrimento nem sempre nos aproxima de Deus. Tem um ditado popular que diz assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é uma falácia, porque nem todo mundo vai vir a Deus pela dor. Pode até ser que em alguns casos sim, mas o sofrimento ele não se torna um caminho para Deus. Agora que a pessoa está sofrendo, agora ela vai reconhecer Cristo como seu Salvador. Não, quando o Espírito Santo operar na vida dela, transformar o coração dela, ela vai entender que ela precisa de Cristo Jesus. Sem isso não vai acontecer. Então, como que a gente enfrenta o sofrimento diante disso tudo? Aí o Tim Keller traz algumas coisas para nós. Primeira coisa, Deus é pessoal e providente. Então saiba que o que você está passando, o sofrimento que você está lidando com ele, Deus está com você, porque Ele é pessoal, Ele se relaciona. Em segundo lugar, Ele é aquele que providencia tudo que você precisa para enfrentar o que você está enfrentando, porque Ele é Deus providente. Em segundo lugar, Ele sofreu por nós e Ele sofre conosco. Cristo está conosco passando pelos momentos difíceis que nós estamos passando. Deus não é aquele que está isento ao sofrimento. Você está passando por tudo que está passando e Deus está para o lado de fora enxergando tudo. Não, Ele está com você. A Escritura aponta isso para nós. Deus é aquele que está conosco no meio do sofrimento e também é aquele que sofreu por nós, por amor a nós. Pela fé na obra de salvação, nós temos salvação. Então, se nós temos salvação, isso significa que esse sofrimento não vai ser para sempre. Por mais que ele esteja intenso, por mais que ele seja por muito tempo, mas ele vai ter um fim, porque no final nós seremos glorificados e habitaremos em novos céus e nova terra, um lugar que não existe dor, sofrimento, angústia e tristeza. Então estas verdades precisam estar bem claras na minha mente quando eu estiver no meio do fogo cruzado, no meio do sofrimento, passando por angústias terríveis, que muitas das vezes eu e você enfrentamos.
E qual a razão disso tudo? Glorificar a Deus. A resposta mais simples. E talvez você pode pensar assim, ou algumas pessoas podem dizer assim, então Deus na verdade ele é um sádico, que gosta do sofrimento, né? Mas não é isso. O sofrimento é para a glória de Deus. O sofrimento é para glorificar a Deus. Como? Quando ninguém vê, a minha relação com Deus, o meu relacionamento com Deus, no meio do sofrimento, é para a glória do Senhor, e eu devo glorificá-lo nessa relação íntima com Ele, e também entre as pessoas. Porque quando as pessoas vão vendo o quanto Deus vai me sustentando na minha caminhada difícil, o quanto eu estou passando por tristezas e decepções, mas Deus está me sustentando, é uma maneira de, no meio da comunidade da fé, ou até fora dela, o nome de Deus seja glorificado. E as pessoas poderão glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida daquelas pessoas que estão debaixo de tristezas terríveis. Mas o quanto Deus é bom, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é providente. E aí a igreja glorifica o Senhor vendo o sofrimento daqueles que estão passando por situações difíceis. Mas não só isso, o sofrimento também, ele intensifica o desejo pela glória. Porque você já deve ter parado para pensar nisso, você que já passou por sofrimento, ou talvez está passando por um momento difícil. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente sempre se lembra assim, mas um dia a gente vai estar na eternidade. É só nessas horas que a gente lembra disso. Fora do sofrimento, você está pensando só aqui, na viagem que você quer fazer, nos projetos que você quer executar. Mas quando passa o sofrimento, não, mas aí, que bom que no final, Cristo vai voltar, e a gente vai estar em novos céus e nova terra. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, 17 e 18, pois tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a nós. Então, intensifica o desejo pela glória, prova a nossa fé, avalia se nós estamos de fato com uma fé verdadeira no Senhor, penaliza pecados não confessados. Lá em Salmo 32, versículo 3, o salmista Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Então tem muita gente enferma, seja fisicamente ou emocionalmente, porque não confessa seus pecados. Tem muita gente que está enferma, porque não reconhece que pecou. E aí, com todo respeito, vou colocar o Eliseu aqui, com todo respeito aos psicólogos, vai buscar no psicólogo uma orientação por tudo que está passando, sendo que uma confissão de pecado resolveria. Sendo que uma confissão de pecado resolveria. E traz maturidade espiritual. Tiago fala isso na sua carta, que o sofrimento também, ele nos faz crescer. Por isso que o Tim Keller diz que o sofrimento é a academia de Deus. Eu estou fazendo agora crossfit, e vocês não imaginam o quanto eu estou sofrendo. Se alguém faz aqui, sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, você não sabe o que é o meu sofrimento. Você não tem ideia. Todo dia para chegar em casa é uma tristeza. E eu deixo o João na casa de uma irmã que mora do lado. Aí quando eu chego lá, eu já encosto no portão dela assim: Claudete, traz o João aí para mim. Aí ela entra aí, senta um pouquinho. Aí eu sento lá, bato um papo uns 10 minutos para poder ver se a alma volta para o corpo. E aí pego o João e vou. Aí o João, ele é pequenininho, como vocês perceberam, mas depois de tudo que eu fiz, o João fica pesado demais. Aí eu jogo o João nas costas aqui e vou para casa. E a última coisa que vem na minha mente, a única coisa que vem na minha mente é: eu quero chegar em casa e jogar o João no sofá, porque eu não estou aguentando mais. E aí você sobe, quem conhece a igreja lá de Paú, você tem que subir aquela rampa, depois pegar aquela escada e ir lá, eu jogo o João em cima do sofá, e vou dar um jeito de tomar um banho, alguma coisa assim. Tem um pessoal que vai para o Dorflex e vai fazer alguma coisa, porque dói. E por isso que o Tim Keller diz que o sofrimento
ele é a academia de Deus. Mas veja bem, passar por tudo isso numa academia, num crossfit, te leva a ter condicionamento físico, fortalecimento dos músculos, melhora a respiração. Então, veja a quantidade de benefícios por trás do sofrimento da academia. Por mais difícil que seja passar por tudo que você passa ali, puxando aqueles pesos, fazendo tudo aquilo que eles pedem para fazer. Então, o sofrimento na vida do cristão é para o fortalecimento da sua fé, é para a sua maturidade espiritual. Então, por isso que você tem que dar graças a Deus por passar pelo sofrimento, porque é uma maneira de Deus te matricular numa academia, para poder tratar a sua saúde espiritual. E você vai chegar do outro lado com benefícios que você não teria se você não passasse por esse sofrimento, que você jamais alcançaria se não passasse por isso. Essa mulher, eu não sei se é um pseudônimo aí, ou se ela de fato chama Gigi, é um relato que o Tim Keller traz no seu livro. Ele sempre traz relatos de pessoas que passaram por sofrimento, e ela diz assim, ó: embora haja ocasiões em que o Senhor nos discipline, entendi que o sofrimento é o fio inextricável, profundamente emaranhado no tecido do Evangelho. É a tela em que a salvação foi pintada. Nos círculos cristãos atuais, vemos a fidelidade de Deus como algo que nos livra do sofrimento. É verdade, sim, que muitas vezes, em sua grande misericórdia, Ele nos livra do sofrimento. Mas essa não é a marca de sua fidelidade. A Bíblia nos mostra que muitos daqueles a quem Deus amou profundamente, também sofreram profundamente. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E olha o que Jesus sofreu. E o sofrimento de Cristo você nunca vai entender, mas Ele entende o seu. Porque o sofrimento de Cristo foi beber o cálice da ira de Deus sem mistura. Isso você não sabe, graças a Deus, o que é. E nunca vai saber. Só os ímpios vão ter ideia do que Cristo passou na cruz, por toda a eternidade. Porque é receber o cálice da ira de Deus. Então nem sempre Deus mostra fidelidade para nós, nos livrando de sofrimentos. Às vezes Ele nos deixa lá. Às vezes Ele nos deixa lá. Caminhando no sofrimento, como? Mantendo uma vida de oração. Não para de orar. Não pare. Não pare. Se você parar de orar, você enfraquece. Leia e estude as Escrituras. Você tem que falar com Deus e ouvir Deus falar com você. É nesse diálogo diário que você tem com o Senhor, que você vai ser alimentado por Deus e fortalecido para passar por tudo que você está passando. Viva piedosamente, porque tem algumas pessoas que dizem assim: já que eu estou passando por tudo isso que Deus está me deixando passar, então a partir de hoje eu vou me entregar ao pecado, como um sinal de rebeldia. Aquele menino pirracento, sabe, que vai começar agora a pecar contra Deus, porque Deus não ouve a oração dele, não tira ele da situação que ele está passando, então começa a se entregar ao pecado. Não, viva piedosamente, preserve a comunhão com os irmãos. Muitas pessoas que estão passando por sofrimento se reclusam, muita gente que passa por sofrimento some da congregação. A pessoa falta 1, 2, 3, 4, 5 meses, passando por dor, trancado dentro de um quarto. Não, preserve a comunhão com os irmãos, se comprometa com a vida da igreja, viva o dia a dia da igreja. Ah, mas eu não tenho vontade de levantar de manhã, vestir uma roupa e ir para a escola bíblica ou para o culto solene, porque eu estou passando por tudo que eu estou passando. Vai, sai, porque segundo alguns teólogos, a igreja é uma comunidade terapêutica, porque é no meio do povo de Deus que Deus trata cada um, é no meio da igreja que Deus cuida de nós. Então se afastar da igreja é só se esfriar mais, é só ter menos forças para lutar, porque você não se compromete com a vida da igreja, você não preserva a comunhão com os irmãos. Não, pelo contrário,
preserve, se comprometa e cultue ao Senhor. Arthur, mas eu não tenho motivação para cultuar a Deus, para louvar a Deus, porque por tudo que eu estou passando eu não tenho prazer, eu não tenho vontade de chegar na igreja e cantar, eu não tenho alegria para cantar, eu não tenho alegria para ler um texto bíblico, eu não tenho paciência para poder ouvir um pastor pregando, porque tudo que eu estou passando, a minha cabeça está a mil. Não, cultue ao Senhor no meio do sofrimento, porque é através desse culto, é através desses meios de graça que a Escritura nos apresenta, é que você vai ter forças para passar por tudo que você está passando. E então a nossa disposição, que também o Tim Keller trata no livro, a primeira delas é chorar. Ninguém cepa a mão e chega no hospital sem sentir dor. Chega lá um médico e fala assim, rapaz, você não está nem chorando, nem não, rapaz, não estou sentindo nada. Eu falo assim, não, está doendo, eu tenho certeza que está doendo, só que a gente às vezes por uma questão cultural, vem aqueles ensinos, que eu não sei de onde que vem, dizendo assim que crente não pode chorar, crente não pode se sentir para baixo, porque isso é sinal de fraqueza. Não, você tem que chorar, está doendo. Se o próprio Cristo chorou no Getsêmani, pedindo a Deus que se possível livrasse ele daquele cálice, quem é você para não chorar diante de Deus? Então a primeira coisa, chora, põe para fora. Segundo lugar, confia no quê? Confia no Senhor, que Ele é providente, que Ele é pessoal, que Ele está com você, que Ele te sustenta, que Ele te fortalece, que Ele te dá forças para caminhar. Confia nas promessas dEle, confia na salvação em Cristo Jesus, confia que haverá novos céus e nova terra, todo esse sofrimento vai acabar, toda essa vida de dor que nós temos passará. Terceiro lugar, ora, fala para Deus tudo que você está sentindo, não tenha medo de falar para Deus o que você sente, fale do seu jeito, com o seu vocabulário, tudo que você de fato está sentindo no seu coração. Mas eu tenho medo de falar certas coisas com Deus. Não, fala tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que está te causando dor no coração. Quarto, agradeça. Agradecer o quê? Você tem motivos. Você pode olhar que no meio do sofrimento você tem inúmeros motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez até agora. Basta você parar e pensar. Ame o Senhor de todo o seu coração, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, sirva ao Senhor, tenha uma consideração incrível por Ele. E por último, medite na palavra do Senhor, não perca a meditação, porque senão você não vai ser fortalecido para passar por tudo que você há de passar. E atenção, suas reações diante do sofrimento serão condizentes com o que você acredita sobre Deus e sobre a sua palavra. Se você é daqueles que acredita que Deus não é bom, então você vai ter uma certa reação. Se você é aquele que acha que Deus tem sido injusto com o seu sofrimento, então você vai ter algumas reações em relação a isso. Se você é aquele que acredita que a palavra de Deus não é suficiente para tratar as suas lutas emocionais, então você também vai ter outros tipos de reações. Agora, se você entende que Deus é pessoal, que Deus está contigo, que Deus providente, que a palavra de Deus é quem nos fortalece, quem nos alimenta e nos prepara para viver tudo que nós estamos vivendo, as suas reações serão reações bíblicas. E aí eu concluo dizendo que o sofrimento, ele não é um acidente de percurso, nem fruto do acaso. O sofrimento é uma agenda de Deus, com a finalidade de glorificar o seu nome, amadurecer e provar a nossa fé. Então o sofrimento não aconteceu na sua vida do nada, ele já estava agendado por Deus. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Quanto tempo levou? Eu não sei. Quanto vai levar você que está numa vida tranquila, que talvez ainda vai passar por um momento de dor? Também não sei. Que dia que vai começar e que dia que vai acabar? Eu também não sei. Mas eu sei que Deus tem uma agenda preparada para todos nós. Porque nós estamos no deserto. O povo de Israel foi libertado do cativeiro egípcio,
e caminhou rumo a Canaã, mas antes de chegar em Canaã, passou pelo deserto. E nós também fomos libertados do cativeiro do pecado, e estamos caminhando rumo a Canaã celeste. Mas antes de chegar lá, tem essa vida, tem o deserto. Então no deserto você vai passar por momentos difíceis, mas lembre-se sempre, Deus continua sendo nuvem, e Deus continua sendo uma coluna de fogo, nos guiando nessa jornada. Isso que é a grande verdade, que deve te dar alegria e contentamento, apesar de tudo que você tem passado, o que você está passando, ou que você ainda vai passar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus eterno, todo-poderoso, nós queremos te louvar pela oportunidade de estudar a tua palavra nesta manhã, aprendendo mais a respeito desse tema do sofrimento, que muitas vezes, ó Pai, tem sido mal abordado em algumas comunidades. Ó Deus eterno, é bem verdade que nós ficamos muito confusos quando nós estamos passando por situações muito difíceis. Às vezes a gente se sente não amado, às vezes a gente se sente abandonado pelo Senhor, às vezes a gente se sente penalizado. E Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma visão do sofrimento bíblica, nos ajude a olhar para as circunstâncias que nós estamos inseridos, tendo uma visão bíblica da realidade, em relação a tudo, e também em relação ao sofrimento. Não permita, Pai, que o sofrimento seja um lugar onde nós venhamos a blasfemar, onde seja um lugar onde nós venhamos a apostatar da fé, onde seja um lugar onde nós venhamos a distanciar do Senhor, mas que no sofrimento nós sejamos amadurecidos e que tenhamos benefícios ainda maiores para a nossa caminhada cristã. E Pai, nos ajude a chegar do outro lado, a terminar esse percurso doloroso, com a fé ainda mais viva no Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos, ó Pai. Amém.